Olá, boa noite para você que acompanha toda a programação da TV Paranaíba e vem acompanhando os jornais que nós apresentamos durante todo 2010. Hoje é dia 31 de dezembro e nós estamos no ar. Uma notícia boa para Uberlândia fechar o ano de 2010 e começar o de 2011 em melhor situação na saúde. O governo federal vai repassar mais 15 milhões de reais para a Prefeitura de Uberlândia aplicar no atendimento às pessoas. Serão investidos, entre outras prioridades, na contratação de profissionais de saúde. Vinícius Lemos. A autorização dos 15 milhões de reais foi publicada ontem no Diário Oficial da União pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. As primeiras parcelas devem começar a ser liberadas a partir de janeiro. Serão mais 48 milhões de reais na saúde de Uberlândia. Isso porque no início desse mês, o Ministério da Saúde liberou outros 33 milhões para custeio de leitos aqui no Hospital Municipal da cidade. Os recursos irão atender uma demanda cada vez maior de oftalmologia e também de hemodiálise na cidade, além da contratação de serviços na rede particular de saúde. Em 2010, Uberlândia recebeu 74 milhões de reais de teto do SUS. Com os 48 milhões, esse valor chegará ao final de 122 milhões de reais. Vinícius Lemos para o Jornal Paranaíba. E falando em saúde, temos uma informação em primeira mão. Segunda-feira, o Hospital e Maternidade Municipal inicia as atividades no setor de internação convencional e de UTI, unidade de terapia intensiva. Nossa equipe de reportagem registrou a movimentação de profissionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem trabalhando na unidade. O jornalismo da TV Paranaíba entrou em contato com a direção da SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, organização social que vai administrar o hospital. O superintendente das instalações afiliadas da SPDM, Nassimi Salomão Mansur, confirmou a informação. Ele disse que na segunda-feira a equipe começa a receber os pacientes encaminhados pelas UAIs de forma gradativa, até que os 100 leitos de internação e os 10 de UTIs sejam todos ocupados. No domingo, vai ocorrer a reunião para acertar os últimos detalhes. Em Patos de Minas, um acidente chocou moradores no bairro Califórnia. Um carro avançou a parada obrigatória e bateu na lateral de uma caminhonete, que só parou depois de bater na porta de um bar. Uma criança de apenas 1 ano de idade, que estava na cadeirinha, teve um ferimento na testa e foi encaminhada ao hospital regional. Ainda de acordo com a polícia, a motorista do carro e mãe da criança estava com a carteira de habilitação vencida. O ano de 2010 começou com um homicídio e hoje, no último dia do ano, foi registrada a morte violenta de número 139. O crime foi na madrugada de hoje, em Uberlândia, no bairro Dom Almir. Segundo a Polícia Militar, a vítima é Fábio Ferreira dos Santos, de 31 anos, morto com 12 tiros. Ele cumpria pena em regime semiaberto no presídio Jaci de Assis por roubo à mão armada e foi morto depois de deixar a cadeia onde passou a noite. A polícia não soube informar o motivo do crime, mas afirmou que Fábio tem várias passagens por roubo, furto, dano ao patrimônio e formação de quadrilha. Até o momento, ninguém foi preso. Depois do furto de uma escopeta dentro de uma delegacia de polícia civil, o inquérito foi aberto pela Corregedoria do Estado para apurar responsabilidades. Um adolescente de 13 anos furtou a arma com a ajuda de um guarda-chuva. Acredito que nós possamos fazer alguma coisa no sentido de ou melhorar a vigilância ou até mesmo para se estudar uma possível saída do local. A inusitada e grave ocorrência foi na delegacia da Polícia Civil no Parque do Camaru. Com a ajuda de um guarda-chuva, um adolescente de 13 anos levou esta escopeta, arma de grosso calibre, de uso do delegado titular da delegacia. Uma arma uso pessoal, que todas as operações é uso meu mesmo, né? Então, como eu disse, um calibre pesado e nas mãos de outras pessoas aí que estão a fim de assaltar, principalmente roubar ônibus, roubar carga, que é crimes aí que necessita aí de calibre pesado, ela é bastante utilizada.
Quase 20 horas depois, a arma foi recuperada e o jovem identificado. Ele furtou a escopeta e, segundo os policiais, já tinha arrumado um comprador. Foi necessária uma operação conjunta entre os policiais do 17º Batalhão de Polícia Militar e da Polícia Civil para chegar até o garoto de 13 anos. O adolescente e a arma foram localizados no bairro Lagoinha. Uma ação em conjunto aí que de grande êxito, né, onde nós conseguimos lograr êxito aí, encontrar uma calibre 12 que havia sido furtada na data de ontem. O adolescente confessou o crime. Eu peguei o cabo de guarda-chuva, puxei o braço da cadeira e trouxe a arma. Ele não ficou arrependido. Como o crime é de furto, será assistido em liberdade. A mãe tenta explicar a atitude do filho. É complicado. Eu fiquei sabendo que estava ele e um de maior. Só que o de maior correu e ele está abraçando sozinho. A delegada regional em exercício convocou a imprensa e falou sobre o caso. Disse que o jovem vai responder pelo delito, que medidas de reforço da segurança para a delegacia serão implantadas e o processo será enviado para a Corregedoria da Polícia Civil em Belo Horizonte. Foi liberado para os pais mediante termo de compromisso e de comparecimento à Vara da Infância e Juventude. Então, o procedimento prossegue, mas o menor foi liberado. Falta de vagas de UTI, demora em atendimento das UAIs, escândalos envolvendo a saúde em Uberlândia. Tudo isso foi notícia em 2010, assim como 139 homicídios que assustaram a cidade. Você acompanha agora os principais fatos que marcaram a saúde e a segurança de Uberlândia e região. Demora no atendimento das UAIs e falta de vagas de UTI, mesmo com uma liminar. Um senhor de 61 anos morreu antes de conseguir internação. Mortes que chocam e preocupam. 3 pessoas morreram de meningite C. Um adolescente de 16 anos em Monte Alegre de Minas, uma mulher de 38 anos e uma criança em Uberlândia. O menino de 8 anos foi atendido na UAI Planalto, onde chegou com dores no pescoço, vômito e febre alta. O médico constatou uma virose e mandou o menino para casa. Gabriel morreu menos de 24 horas depois. Ninguém fez nada por ele. A morte de um aposentado numa unidade de saúde de Uberlândia chamou a atenção de todo o país. Os cartões de benefício do banco foram furtados por uma funcionária da UAI que gastou cerca de R$2.000 em diversas lojas da região central. Em postos de saúde de Uberlândia, 4 bebês receberam vacinas vencidas de rotavírus. Na época, o secretário de Saúde tentou explicar os erros com base na sobrecarga de trabalho nos postos de vacinação. Vacina vencida e remédios descartados. O flagrante foi mostrado com exclusividade pelo jornal Paranaíba. Os comprimidos e as cápsulas eram dissolvidos em água e jogados na rede de esgoto. O secretário municipal de saúde disse que o procedimento é padrão. A saúde nos municípios da região foi tema de uma matéria especial do jornal Paranaíba, no quadro É da Nossa Conta. Na vizinha Araguari, R$4,5 milhões foram investidos na construção de um hospital. A obra está pronta, mas o hospital continua fechado. O mato cresce em volta do prédio, os equipamentos já foram entregues, mas estão parados. Pelas portas que foram projetadas não passam macas nem cadeiras de rodas. A falta de médicos é um problema enfrentado com frequência por moradores de Uberlândia, Prata, Araguari. Médicos residentes do Hospital de Clínicas da UFO, insatisfeitos com o salário, fizeram paralisações. Se com 192 médicos trabalhando a situação já estava difícil, só este ano o pronto-socorro da UFO precisou ser fechado mais de 50 vezes por falta de plantonistas.
Os setores de traumatologia e cirurgia foram fechados por excesso de pacientes. O Hospital Municipal está pronto e inaugurado. A obra, que levou mais de 2 anos para ser concluída e custou 61 milhões de reais, numa parceria do governo do estado e do município, deve ser entregue à população de Uberlândia em janeiro. Os 258 leitos, sendo 40 de UTI adulto e 10 de UTI neonatal, devem desafogar o Hospital de Clínicas da UFO, responsável pelo atendimento de toda a região. O ano que termina hoje foi de muito trabalho para as polícias militar, civil e federal. Foram registradas 139 mortes violentas, a maior parte delas ligadas ao tráfico de drogas. Desentendimentos familiares, como a mãe que esfaqueou o filho no bairro Tocantins. Ela estava bêbada e o rapaz precisou ser socorrido por vizinhos. No Prata, um caso chocou a polícia e a população. Uma menina de 4 anos foi vítima de abuso sexual. Ela precisou passar por cirurgia no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia para a reconstrução do canal do reto. Brutalidade também num caso registrado pelas nossas equipes na vizinha Araguari. Uma mulher grávida que viajava do Ceará para São Paulo teve o bebê no banheiro de um posto de combustível. A mulher tentou abandonar o filho, mas outros passageiros chamaram a polícia. 120 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Esta é a soma das penas dos assassinos da empresária Jaqueline Ferola. Ela foi morta em 8 de março com 4 tiros, na frente da filha de 11 anos. 5 homens foram presos, acusados de participar da morte de Jaqueline. 2010 também foi marcado por assaltos a rodovias que cortam a região. Até outubro, a Polícia Rodoviária Federal tinha registrado mais de 100 assaltos nas BR-050, 365, 452 e 153. As polícias civil de Uberlândia, Araxá e Uberaba realizaram as operações Marco Polo 1 e 2, quando 18 pessoas foram presas. A Operação Expresso 157, uma parceria com a Polícia Civil de Catalão, Goiás, prendeu mais 9 pessoas no início de dezembro. Com elas, a polícia encontrou pertences de vítimas e uma arma de uso exclusivo do Exército. Em Capinópolis, foi o desaparecimento de um produtor rural que comoveu a família e os moradores da cidade de pouco mais de 14 mil habitantes. 4 meses depois do desaparecimento do agricultor Júnior Ueda Tano, de 35 anos, a noiva dele, Ana Cláudia Silva Mendes, e o amante, Inácio Silva Ferreira, foram presos, acusados de participação no crime. Apesar das intensas buscas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, o corpo de Ueda não foi encontrado. Ituiutaba, Araguari, Prata, Capinópolis e Canápolis entrarão um ano com investimentos em segurança. As instalações dos batalhões de Ituiutaba e de Araguari foram oficializadas pelo governador Antônio Anastasia no último dia 29. Prata receberá uma companhia e Canápolis e Capinópolis novos pelotões. Veja no próximo bloco, agências dos Correios com atendimento diferenciado. Funcionários são preparados para se comunicar com deficientes auditivos e visuais. E mais, o que foi notícia em 2010 no esporte e na educação em Uberlândia e região. É daqui a pouco aqui no Jornal Paranaíba. Nós voltamos em instantes. 11 da noite, logo após Ribeirão do Tempo. Estreia Sansão e Dalila. Inclusão social nos Correios e em todo o país. Um projeto do governo federal está possibilitando atendimento preferencial e especial aos deficientes. Balcão rebaixado e piso tátil são algumas inovações. Uberlândia foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter atendentes que sabem a linguagem dos sinais.
Diego quer postar uma correspondência e não teve a menor dificuldade para conversar. Na agência dos Correios do Terminal Central, uma funcionária que se comunica com ele. Diego é deficiente auditivo. Quando o senhor atende cliente, aí consegue escutar, aí consegue mandar. Mas agora, o correio aqui, é muito importante atender o deficiente auditivo. Nayana foi um dos 7 funcionários dos Correios de Uberlândia que fizeram o curso de Libras para atender os deficientes auditivos. Foram 6 meses de preparação, um trabalho intenso que agora ajuda na comunicação. O curso em si são 180 horas, então assim, é pouco diante do universo que é Libras. A gente vai ter que praticar muito, com o tempo eles vindo à agência, a gente melhora os sinais, melhora a sinalização, mas é muito bom. Eu concordo totalmente com a iniciativa do Correio, espero que continue e se estenda a outras empresas também, da iniciativa privada e pública. O programa de acessibilidade, comunicação e mobilidade vai mais além. Tem vagas destinadas a deficientes. Hoje, na cidade, trabalham 16 profissionais. As mudanças estão sendo implantadas desde 2007. Além de ajudar portadores de deficiência auditiva e cadeirantes, o projeto contempla também portadores de deficiência visual, como, por exemplo, o piso tátil, que facilita a chegada ao atendimento. E a proposta é ampliar cada vez mais o atendimento voltado para a pessoa com deficiência. Pretendemos, num espaço curto, expandir esse atendimento especializado para outras agências. Agora vamos falar do que foi destaque no esporte em 2010. Por que não dizer que fomos reconhecidos nacionalmente, mesmo que por meio dos Jogos do Cruzeiro no Parque do Sabiá, ou ainda pelas estrelas que fizeram bonito. Já na educação, tivemos boas notícias com os ensinos de música e espanhol que foram implantados. Mas escândalos de fraudes marcaram o ano. Confira. Um pedaço da história do futebol do Triângulo foi destruído em 2010. O estádio Juca Ribeiro, construído em 1922, foi parcialmente destruído para a construção de um supermercado, uma das parcerias do Uberlândia Esporte Clube. O estádio ficou na memória dos torcedores e foi tema de exposição. Aliás, 2010 não foi um ano muito bom para o Verdão. Depois de perder o estádio, a equipe foi rebaixada para o módulo 2 do Campeonato Mineiro e perdeu a final da Taça Minas para o arquirrival Uberaba em casa. Enquanto o Uberlândia busca a recuperação para o ano que se inicia, o time de basquete da Unitri voltou aos bons tempos do esporte na cidade. Com caras novas e outras nem tanto, a equipe foi apresentada em agosto, depois de 3 anos fora das 4 linhas. Outro esporte disputado em quadras fez a alegria dos torcedores uberlandenses no ano que termina. As meninas do vôlei do Praia Clube foram campeãs da Liga Nacional. O desafio de 2011 é a Superliga,